Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos. Você já ouviu falar sobre as mensagens de Medjugorje? Este fenômeno que começou em 1981, no pequeno vilarejo da Bósnia, Herzegovina, atraiu milhões de peregrinos ao longo dos anos, todos fascinados com os relatos de aparições da Virgem Maria a 6 jovens. Mas o que a Igreja Católica diz sobre essas mensagens? Para entender a posição oficial da Igreja, é importante lembrar que qualquer aparição ou revelação privada, como as de Medjugorje, é sujeita a um rigoroso processo de investigação. A Igreja segue um protocolo muito cuidadoso, descrito no documento Normae Congregationis, emitido pela Congregação para a Doutrina da Fé em 1978, que orienta o discernimento de aparições e revelações privadas. Até o momento, a Igreja Católica não deu uma aprovação definitiva às aparições de Medjugorje. A Conferência Episcopal da Antiga Iugoslávia, em 1991, declarou que não se pode afirmar que se trata de aparições ou revelações sobrenaturais. No entanto, essa declaração não negou a possibilidade de que eventos futuros possam esclarecer melhor o fenômeno. Em 2010, o Papa Bento XVI estabeleceu uma comissão internacional de inquérito para estudar o caso de Medjugorje. Após anos de investigação, em 2017, o Papa Francisco aprovou oficialmente a realização de peregrinações a Medjugorje, mas sublinhou que isso não significa um reconhecimento das aparições como autênticas. A Carta Apostólica Sanctuarium in Ecclesia enfatiza que os santuários são locais de encontro com o divino, mas a prudência deve ser mantida quanto à origem das revelações. As mensagens de Medjugorje focam na conversão, oração, jejum, confissão e na paz. A Virgem Maria nas aparições é frequentemente referida como Rainha da Paz. Essas mensagens são consistentes com o ensinamento da Igreja, o que torna Medjugorje um centro espiritual significativo, mesmo sem um veredito final sobre a autenticidade das aparições. A Igreja sempre incentiva o discernimento e a busca da verdade, especialmente em fenômenos místicos como Medjugorje. Em Lumen Gentium, a Constituição dogmática sobre a Igreja afirma que não se devem buscar revelações novas ou extraordinárias, pois o que foi revelado na fé cristã já é completo. Contudo, a Igreja também reconhece que revelações privadas podem ajudar na vivência da fé, desde que sejam compatíveis com a revelação pública e aprovada pela autoridade eclesial. A mensagem central de Medjugorje, de conversão e oração, é totalmente alinhada com a fé católica. Entretanto, a Igreja, em sua sabedoria, continua o processo de discernimento antes de dar um reconhecimento oficial às aparições. Como fiéis, somos chamados a esperar com paciência e prudência, mantendo nosso foco na fé e nos sacramentos, enquanto observamos com reverência o que está acontecendo em Medjugorje. Fique atento às orientações da Igreja e, acima de tudo, mantenha a sua fé firmada em Cristo, a pedra angular da nossa salvação. Afinal, como nos lembra o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 67, a função das revelações privadas não é a de melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas a de ajudar a vivê-la mais plenamente em determinada época da história. Você sabia que existe um alerta poderoso feito pelo Papa Francisco que muitos católicos ainda não conhecem? Durante uma de suas homilias, ele revelou algo que pode mudar a maneira como vemos a nossa fé e as escolhas que fazemos no dia a dia. Será que você está seguindo o caminho certo? Olha o que foi dito e que ainda pode surpreender muitos fiéis.
Durante a missa matutina celebrada na Casa Santa Marta em 2016, o Papa Francisco refletiu sobre a passagem bíblica do Bom Pastor e destacou que o único caminho verdadeiro para a salvação é Jesus. Ele exortou os fiéis a resistirem à tentação de buscar videntes e cartomantes, alertando que esses caminhos os levarão ao erro. Quem segue Jesus não erra, afirmou o Papa. No entanto, ele reconheceu que algumas pessoas podem estar. Mas, padre, as coisas são difíceis. Muitas vezes não consigo ver claramente o que fazer. Alguém me disse que havia uma vidente e eu fui até lá. Também consultei uma cartomante que leu as cartas para mim. Se você faz isso, não está seguindo Jesus, enfatizou Francisco. Está seguindo outro, que lhe mostra um caminho diferente. O pontífice reafirmou que somente Cristo pode indicar o verdadeiro caminho e por isso advertiu seus discípulos. Virão outros que dirão: o caminho do Messias é este. Não os escutem, eu sou o caminho. Ele concluiu: Jesus é a porta e também o caminho. Se seguirmos Jesus, não erraremos. Citando a passagem bíblica do Bom Pastor, Francisco lembrou que Jesus adverte: quem não entra no redil das ovelhas pela porta é um ladrão e assaltante, pois Cristo é a única porta e não existe outra. Jesus explicou. Sempre usava imagens simples para se comunicar. Todas aquelas pessoas sabiam como era a vida de um pastor. Elas aprenderam que só se entra pela porta do redil. Aqueles que tentam entrar por outros meios, como janelas, são delinquentes. O Senhor fala com clareza: não se pode entrar na vida eterna por outra porta que não seja Jesus. Ele é a porta da nossa vida, tanto na eternidade quanto no cotidiano. Nesse contexto, o Papa convidou os fiéis a se questionarem: esta decisão que eu estou tomando é em nome de Jesus ou de forma, digamos, contrabandeada? No redil só se entra pela porta que é Jesus, prosseguiu o pontífice. Fala também do caminho. O pastor conhece suas ovelhas e as guia, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem. O caminho é precisamente seguir Jesus no caminho da vida cotidiana. Francisco destacou que com Jesus à frente, não há como errar o caminho. Ele também lembrou que as ovelhas seguem o bom pastor porque conhecem sua voz. Como podemos reconhecer a voz de Jesus e nos proteger que não são Jesus, que entram pela janela e destroem? Eu lhe darei uma receita simples, indicou o Papa. Você encontrará a voz de Jesus nas bem-aventuranças. Alguém que lhe ensine algo contrário às bem-aventuranças entrou pela janela. Não é Jesus. Outro ponto. Você reconhece a voz de Jesus quando ele fala das obras de misericórdia. No capítulo 25 de São Mateus, por exemplo. Se alguém lhe disser aquilo que Jesus diz ali, essa é a voz de Jesus. E finalmente você pode reconhecer a voz de Jesus quando ele lhe ensina a rezar o Pai Nosso. Viver a vida cristã é tão simples, comentou o Papa. Jesus é a porta. Ele nos guia no caminho e nós reconhecemos sua voz nas bem-aventuranças, nas obras de misericórdia e quando ele nos ensina a dizer Pai. Lembre-se, ele é a porta, o caminho e a voz. Que o Senhor nos ajude a compreender essa imagem de Jesus, esse ícone, o pastor que é a porta. Indica o caminho e nos ensina a ouvir sua voz. Concluiu o Papa. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 10, versículo do 1 ao 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem.
porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bom, chegamos ao fim de mais um conteúdo. Estamos sempre em oração por vocês e gostaríamos de conhecer mais sobre a nossa comunidade. Deixe seu pedido de oração nos comentários e conte-nos de qual parte do Brasil você está nos assistindo. Isso nos ajuda a fortalecer ainda mais nossa conexão. E tem mais. Não se esqueça de visitar nossa loja virtual Cantinho Yeshua. Estamos com frete grátis para todo o Brasil. Aproveite para conferir as novidades e apoiar nosso trabalho de evangelização. Se você está gostando do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos com seus amigos e familiares. Isso ajuda muito a divulgar a palavra de Deus pelo YouTube. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem na paz.